Boa noite. Meu nome é Fernanda de Ronan, né? Como todos, quase todos nos conhecem por aqui, né? Mas temos muitos rostos novos. Ela está esperando eu dizer que eu sou o Ronan da Fernanda. Tem que dizer, meu filho, carimba o negócio. Nós temos 19 anos de casados, temos 2 filhos, na verdade 2 milagres. Muitos que estão aqui conhecem nossa história. Nós temos Débora Sofia, de 7 anos, e temos Ronan Filho, de 2 anos e meio, que já é de meu tamanho. Assim, bem, só tem pai o menino. Iam colocar a foto, mas não colocou. Amém, gente. Então, como o Fernando disse, muitos rostos novos, e isso é muito bom. Amém? Conhecemos muitas pessoas, muitos não conhecemos ainda. Isso é sinal que a igreja está crescendo, está avançando naquilo que ela foi chamada, né? E ver um culto de casais, um encontro de casais com essa quantidade de casais, alegra demais o nosso coração. Amém? Nós somos frutos dessa igreja aqui, somos frutos da vida do pastor Galeno, de Giane, fizemos o rema nessa igreja, participamos do rema, escola de ministros, com esse povo abençoado aqui. Mateus, dá uma baixadinha, por favor, no som. Muitos colegas de rema aqui, né? Estamos vendo aqui na frente o casal abençoado, Linda e Kleber. Nós ficamos cerca de 1 ano e meio na igreja de Simões, pastoreando. Um tempo precioso. Tem ali de Simões também, Michael e Naíse. Que tempo abençoado. Amém, gente? Então, eu e Fernanda, vamos completar agora 20 anos de casados, né? A gente tem essa carinha de 50 anos, mas a gente só tem 36, né? Estou falando por mim, porque eu tenho que plantar coisas boas. Amém? A gente casou, meu irmão, com 16 anos de idade, tá? Eu tinha 16, ela 16, não aconselhamos a ninguém. Quando a gente vê algumas crianças de 16 anos, a gente olha assim, não é possível que nós casamos com 16 anos. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, estamos aqui. E agora dia 23 de julho. Misericórdia. Quando perguntou aos casais que estavam aqui na frente, quem lembra mais de data? Lá em casa sou eu. Né? Dia 23 de julho, a gente vai completar 20 anos de casados. E eu sempre falo algo. Foi a segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter me casado com essa mulher abençoada. Foi ter constituído uma família. Foi de poder olhar para trás e dizer assim, obrigado, Senhor, porque Tu me presenteou como uma esposa, como uma mulher de Deus, como uma mulher que me puxa para cima, como uma mulher que é realmente uma auxiliadora, uma ajudadora. Sabe, nós não somos o casal perfeito. Não olhe para nós aqui assim, não estamos ministrando lá, então somos um casal perfeito. Nós estamos longe disso ainda, mas nós estamos caminhando de acordo com o projeto que o Senhor criou para a nossa vida e fez para a nossa vida. Como eu falei na quinta-feira aqui, né? Muitos irmãos não vieram na quinta, estava chovendo, faltando energia, mas eu já conheço o pastor Galeno um pouquinho. Irmão, só se estiver chovendo canivete que não vai ter culto, tá bom? Mas com chuva, sem chuva, com energia, sem energia, pastor Galeno ele não deixa de ter culto. Com o pastor Galeno o culto vai acontecer, né? E ele me ligou e disse assim, Ronan, nem tem energia, está chovendo. Eu digo, a gente vai no gogó mesmo, porque para fazer a obra do Senhor a gente dá o nosso melhor. Amém, gente? Como ele falou, né, nós estamos em obras, né, nós estamos aqui porque nós estamos sendo construídos a cada dia pelo poder da palavra. Nesses 19 anos, nós passamos por muitas tempestades, né, como a música foi cantada aqui, muitas tempestades, aqui foi do bem. Nós não passamos só por tempestades do bem, passamos por muitas coisas também ruins, muitos problemas, mas o casamento é uma construção, né? E quando nós temos o Senhor, mesmo nós não sendo perfeitos, nós não estando prontos, mas nós estamos procurando a cada dia melhorar e procurando fazer a vontade do Pai acontecer na nossa vida. E chega um momento em que a gente vê as coisas acontecendo e sendo transformadas pelo poder da palavra. É por isso que hoje a gente está aqui, pela graça do Senhor e pela propriedade que o Senhor tem nos dado
para falar que a palavra tem poder de transformação e ela transforma casamentos também. Amém. Glória a Deus, gente. Então, nós estávamos pastoreando lá em Simões, né? Junto com esse casal abençoado aqui, Kleber e Linda. E aí, lá em Simões, nós estávamos orando ao Senhor para ir morar em Simões. Kleber, Linda e alguns outros irmãos estavam procurando casas, procurando apartamento, procurando algum lugar para a gente se mudar de Marcolândia e morar em Simões. Só que durante esse processo, eles procurando a casa, a gente orando, já se ajeitando, né, mentalmente, para já trazer a ideia mesmo e morar em Simões. Só que nesse tempo de oração, o Senhor nos deu uma instrução um pouco diferente. Nesse tempo de oração, o Senhor disse assim: é tempo de sair, né? O Senhor nos deu a direção para ir para Petrolina. E aí, nesse tempo de oração que o Senhor disse assim, vamos para Petrolina, eu até disse assim, não, o Senhor entendeu errado. Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas eu disse Simões. Eu não falei Petrolina, né? E aí o Senhor nos deu a direção de ir para Petrolina, o Senhor falou com a minha esposa, o Senhor falou comigo. E para a gente já iniciar, deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca vai tratar algo com você como casal, para tratar com você e não tratar com a sua esposa. Nem vai tratar com a sua esposa e não tratar com você. Se vocês são casal, são uma só carne, Deus vai trabalhar, vai tratar na vida dos dois. Amém? Nós não servimos a um Deus de confusão. Então, só para a gente iniciar. E aí, a gente seguiu a direção do Senhor, fomos para Petrolina. Hoje estamos servindo lá na igreja de Petrolina como pastor auxiliar, lá como pastor Edilson. Tem sido um tempo de crescimento, de avanço, de pressão, né? Porque crescimento traz dores, traz alguns desconfortos, mas o crescimento ele também nos leva para o lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos. Amém? Se você estiver com o coração no Senhor, se você estiver com o coração conectado, dizendo assim, eis-me aqui, Senhor, se prepare, porque Ele vai falar com você. Servimos, acho que cerca de 6 anos com o pastor Galeno e Jeane, lá em Marcolândia. Foi um tempo maravilhoso, foi um tempo abençoadíssimo. E hoje estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém? Então, sem mais delongas, casamentos que duram. O tema que o Senhor colocou no coração de Josi e Renan, né? Um casal abençoado que a gente já tem a honra de conhecer há um bom tempo. Fizemos o Rema junto aqui em Araripina. E eu creio que foi um tema inspirado. Foi algo que o Senhor colocou no coração deles e pegamos junto com isso, com essa visão. Como dizia Billy Graham, que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Amém? Você sabia que o Senhor tem um plano e um projeto para o seu casamento? Você sabia que o Senhor foi quem criou o casamento, foi quem instituiu o casamento? Você sabia que o casamento não é uma instituição falida, mas é uma instituição que está em pleno desenvolvimento? Sabe, o mundo prega uma coisa, mas nós pregamos outra coisa totalmente diferente. Eu sempre gosto de ensinar, sempre gosto de falar, quando eu falo nessa área de casamento, que na nossa vida nós precisamos ter prioridades e saber aquilo que vem primeiro, o que é prioridade na nossa vida. Eu sempre falo que em primeiro lugar na nossa vida vem o Senhor. Amém? O Senhor vem acima de qualquer coisa. Em segundo lugar, não vem o seu trabalho. Em segundo lugar, vem a sua família. Em terceiro lugar, não vem o seu chamado, a sua obra ministerial, a sua atividade na igreja. Depois que você casou, em terceiro lugar, vem o seu trabalho para que você possa manter a sua família. Amém? Em quarto lugar, vem o seu trabalho ministerial. E nós não podemos mudar os locais, não podemos mudar aquilo que o Senhor instituiu. Se o seu casamento não for bem, deixa eu te falar uma coisa, nem o seu trabalho nem o seu trabalho vai bem, nem a sua atividade ministerial vai bem. Amém? Então, deixa eu te dizer, família, ela vem após a sua vida com o Senhor. Se você não tiver a sua família, se você não tiver o seu casamento, os seus filhos
como prioridade na sua vida, sabe que o seu casamento ele está fadado a dar errado? O seu casamento está fadado a não avançar, a retroceder e a parar de acordo com aquilo que o mundo prega? Sabe, o mundo hoje muitas vezes não casa mais, só fazem contratos. Por quê? Porque contratos têm um tempo determinado. Tem um tempo determinado. Ele tem um início e ele também tem um fim. E o nosso casamento, Deus não criou o casamento para ele ter um fim como um contrato. O fim do nosso casamento, ele vai acontecer ou quando Jesus voltar, ou quando você partir para a glória. Ou quando Jesus voltar coletivamente, ou quando ele voltar individualmente. Amém? Porque nós sabemos que ele vai voltar coletivamente, mas ele pode voltar individualmente para você. Eu sei que você não quer isso. Agora não, né? Amém? Sabe, quando Renan falou sobre isso, Josi, casamentos que duram, Deus me trouxe à memória um curso que a gente ministra para casais chamado Casados para Sempre. A gente ministrou algumas turmas em Marcolândia, iríamos ministrar aqui em Araripina por um tempo, porém não deu certo para a questão de atividade, de tempo, de horário. Não conseguimos fazer esse curso aqui em Araripina, mas é um curso chamado Casados para Sempre. No Casados para Sempre, quando nós vamos ministrar as aulas, são 14 aulas, 14 semanas, uma aula por semana, nós usamos um crachá, uma identificação. E nessa identificação tem uma placazinha com uma obra, dizendo assim, estamos em construção. Você está aqui? Casamento é uma construção constante. Casamento é uma obra constante. Casamento é uma obra que não para. Mas você sabia que obras, elas demandam tempo? Você sabia que obras demandam financeiro? Você sabia que em obras tem estresse, tem problemas? Mas você sabia se você começou, você quer terminar aquela obra? Amém? E quando nós falamos de casamento e obras, casamentos que duram, me veio a ideia mesmo, a intenção de falar sobre obras, sobre construção de um casamento. Na construção, qual a principal parte de uma construção? Alicerce. Sabe, o pastor Adilson está construindo uma casa, a gente estava lá na obra dele, olhando e conversando, e ele disse, olha só o tamanho desse buraco, olha a quantidade de concreto que pegou nesse aqui. Essa é a parte estrutural da casa, é a principal parte da casa, mas essa parte ninguém vai ver. Você está aqui? O alicerce ninguém vê. Porém, antes de nós começarmos a construir, existia algo muito importante, chamado projeto. Quem aqui já fez casa sem projeto? Levanta a mão. Deixa eu reformular a frase. Quem aqui já fez uma casa sem um projeto de um arquiteto, sem um projeto de um engenheiro? Eu já fiz. Muitos irmãos levantaram a mão. Mas você sabia que a parte que antecede o alicerce, o alicerce já é parte da obra. Mas antes de iniciar a obra em si, nós precisamos de um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia, um projeto de engenharia elétrica, de engenharia hidráulica. Isso mesmo, obrigado, benção. Engenharia hidráulica. Para quê? Para que nós comecemos a nossa construção sabendo aquilo que nós vamos fazer. Hoje nós entendemos que um projeto ele é essencial para uma obra, para uma construção. Você está aqui? E você sabia que Deus tem um projeto para o casamento? Sabe por que muitos casamentos hoje estão fracassando, estão indo à ruína, estão desabando ou estão simplesmente sendo abandonados no meio da obra? Porque as pessoas estão executando a obra sem consultar o projeto. Porque as pessoas estão entrando na obra, em uma construção, sem olhar aquilo que o projetista disse que precisaria. Você está aqui? Sabe, o projeto casamento não foi criado por homens. Sabe, não foi um homem que desenhou, que falou sobre casamento. Quem criou o casamento foi Deus. Sabe, Deus é o arquiteto, é o engenheiro.
né? Não é maçom não, irmão, o arquiteto do universo não, né? Deus, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, Ele é o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, o engenheiro hidráulico, que projetou o casamento para quê? Para que haja uma durabilidade, para que o casamento seja feito um alicerce, uma construção. Bota a mão aqui toda hora, irmão. Ô, Jesus, perdoa, irmão. Então, existe todo um projeto feito para que o casamento funcione e seja construído em partes, para que ele dure e cumpra o seu propósito. Quando é que um casamento cumpre o seu propósito? Quando Jesus volta para um dos cônjuges, ou quando Jesus volta para coletivo, para todo mundo. A Bíblia diz que nós casamos para viver para sempre. Até Jesus voltar. Sabe, o Senhor não te deu uma estratégia de dizer assim: eita, a minha casa, ela já está velha, já tem muito tempo que eu moro aqui, eu estou enjoado, eu vou mudar para uma casa nova. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, não foi assim que o Senhor projetou. O Senhor projetou o casamento para que ele dure para sempre. Sabe, o Senhor projetou o casamento para que ele dure todo o tempo que for necessário para cumprir o seu propósito. Você está aqui? E nós precisamos entender as partes e conhecer as partes desse projeto para que nós possamos colocar em prática e fazer uma reconstrução ou uma reforma. Sabe, eu falei quinta-feira, essa palavra ela pode ser como uma vacina. O que é uma vacina? Ela antecede o problema, ou ela pode ser como um remédio para combater o problema. Eu não sei qual fase você está do casamento. Amém? Então, a gente preparou aqui, eu e Fernanda, algumas coisas que a gente entendeu pelo nosso conhecimento e pelo aquilo que nós estudamos, que nós já ministramos para casais, algumas coisas que fazem parte desse projeto chamado construção de uma família, construção de um casamento. Certa vez me chamaram lá em Marcolândia, a gente servia lá com o pastor Galeno estava trabalhando, e me chamaram para apresentar, para falar sobre família na escola, no mês da família. E aí eu fui, só que lá tinha outros pastores de outras denominações, e um dos pastores subiu lá e disse assim: olha, se você ainda você é casado, mas você não tem filhos, você não é uma família. Você só vai ser uma família quando você tiver filhos. E a Bíblia não diz isso. Você casou, você é uma família. Amém? Então você é uma família. Pastor, mas eu não tenho filhos ainda. Você é uma família. E você tem que preparar o seu ambiente, você tem que preparar a sua casa, preparar a sua construção, sabendo que virão após você os seus herdeiros, os seus filhos. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Então nós precisamos construir o nosso casamento para que os nossos filhos cheguem e tenham o quê? O que é que você quer para o seu filho? Que ele tenha uma boa estrutura familiar, ele tenha um lugar de segurança para ele viver, você possa cuidar dos seus filhos, colocá-lo na melhor escola, dar aquilo que for de melhor para ele, ou não. Eu não sei você, mas eu prefiro comprar algo melhor para os meus filhos, para minha esposa, do que para mim. Sabe, algo que eu sempre fiz na minha casa, eu sou muito tecnológico, eu gosto de tecnologia, eu trabalho com tecnologia, mas eu nunca comprei um celular melhor para mim do que para ela. Eu sempre comprei um celular novo, dei o novo a ela e pegava o dela para mim. Sempre pegava o melhor e dava para o meu melhor. Qual a valorização que você dá para o seu casamento, para a sua família? Isso é um exemplo. Mas foi algo que eu sempre fiz. Eu honrava ela dessa forma. Minha filha, eu estou precisando de um telefone. Então eu vou comprar um telefone. Qual telefone você quer? Eu quero esse. Então esse vai ser para você. E o seu, que está em bom estado de conservação, vai ser para mim. Foi algo que eu sempre fiz. Isso não é regra nem doutrina. Amém? Mas o que você faz para honrar a sua esposa? Sabe, dentro desse aspecto de construção de família, construção de lar, nós colocamos algumas coisas que nós entendemos que faz parte do alicerce da família. O que, pastor? Vamos lá.
Em Neemias 2,18 fala assim, a parte B, Neemias 2,18 diz, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Eu acho que alguns aqui, quase todos conhecem a história de Neemias, né, de reconstrução dos muros, mas nós queremos trazer isso para o nosso casamento hoje. Que vocês respondam, sim, vamos começar. Vamos começar o quê? Aquilo que está bom, nós podemos começar a trabalhar mais para melhorar. E aquilo que não está tão bom, nós vamos começar uma reconstrução. Porque nós servimos a um Deus que Ele tem o nosso manual, não é isso? O nosso manual de vida e também o manual do casamento. Em qualquer área que nós quisermos e necessitarmos, o Senhor vai ter as instruções certas. Então, vamos procurar essas instruções para essa reconstrução. E como é que nós vamos fazer isso? Desanimados? Ah, de qualquer jeito? Não. Porque quando se trata de família, nada pode ser de qualquer jeito. Quando se trata de casamento, nada pode ser de qualquer jeito. Né? Eu acho que todos nós aqui percebemos que no mundo é assim. As pessoas estudam para fazer de tudo. Né? Precisa uma capacitação antes, precisa de um curso, precisa de uma faculdade, precisa de horas de estudo, de se empenhar para aquilo. Mas você já percebeu que para o casamento, que é algo que vai ser para a vida toda, quase ninguém se prepara? Quando se fala num curso de noiva, as pessoas correm. A maioria das pessoas não tem esse interesse de se preparar antes. Aí, como nós não nos preparamos antes, quando nós chegamos no casamento, nós percebemos o quê? Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos como agir. E nós que casamos com 16 anos? Imaginem aí. Então, assim que a gente casou, o que era que a gente pensava? Eu olhava para Ronan dentro de casa e eu dizia, meu Deus, só é eu e esse menino. Eu pensava dessa forma. Meu pai não está aqui, não tem segurança. O que é que faltou? Preparação, gente. A idade não era adequada, nem mentalidade, né, madura a gente tem nesse tempo para um casamento. E as instruções todas erradas, né? Mundo. Então, nós estamos aqui para dizer que para aqueles que já estão aqui, já deram um primeiro passo grandioso, né? A maioria já são cristãos e os que não estão, estão procurando as instruções corretas para acertar. Amém? Então, nós queremos falar sobre aliança. Deixa eu ler aqui um versículo. Em Salmo 89:34 diz assim, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Nós servimos a um Deus que Ele preza por alianças. O nosso Deus, Ele não quebra alianças. Ele faz alianças conosco, né? E todas as palavras que Ele diz, Ele cumpre. A aliança que Ele faz com o homem, Ele cumpre. E como Ele é o nosso exemplo, e nós temos que ser como Ele, nós temos que passar a entender a importância de uma aliança. A aliança, ela é uma responsabilidade ilimitada, incluindo forte compromisso, lealdade até a morte, ou seja, é a morte da vida independente. O porquê é que muitos casamentos têm fracassado? Porque nós entramos em uma aliança, entramos em um casamento, mas nós queremos ter vida independente. Cada um quer viver do seu jeito. Do jeito que a gente veio, né, lá da nossa família, que nós éramos independentes, que nós fazíamos as coisas do nosso jeito, e muitas vezes nós éramos desobedientes até, né? E nós queremos entrar no casamento dessa forma. Mas quando nós chegamos para a palavra diz que não é dessa forma, que nós temos que ter uma aliança e viver de forma totalmente diferente. Nós temos que deixar essa independência para termos essa parte da submissão no casamento e temos que deixar essa independência de achar que é tudo do nosso jeito para seguir o manual certo. Isso é muito importante, gente. Quem aqui é casado? Casado no papel, casado no civil? Amém, glória a Deus, muita gente. Tá? Nós precisamos seguir as instruções do Senhor. E o Senhor, Ele honra também as leis que foram instituídas pelos homens. Então, o casamento, ele é uma predeterminação do Senhor. Sabe, a gente vem com um costume do mundo,
De o quê? Ah, não, vamos lá, vamos se juntar. Né? Vamos pegar aqui, vamos amarrar as trouxas aqui, levar para uma casa, se juntar. E acabou essa conversa. Porém, no reino é diferente. Amém? Nós precisamos honrar aquilo que a palavra do Senhor diz, para que nós possamos ser honrados também no nosso casamento, na nossa vida, no nosso matrimônio. Tá? Sabe, tem algo, você que casou, eu casei aqui, meu irmão, quem nos casou foi o doutor Armando. Doutor Armando, quem casou aqui com o doutor Armando? Olha ali, ó, tem um casal ali, ó, doutor Paulo, muito bom. Né? Doutor Armando, ele nem falar o nome completo, ele não falava. Ele olhou para mim e disse: seu Mário, você aceita casar com Dona Deise? Sim. Dona Deise, aceita casar com o seu Mário? Sim, estão casados. Né? Então, sabe, não existem aquelas promessas que nós fazemos no casamento. Quais são as promessas que você fez para sua esposa no casamento? Honrar, respeitar, ser fiel. Amém? Só que o casamento, ele precisa de promessas e ele precisa ter também termos. Quais são esses termos que nós precisamos no casamento quando nós falamos sobre aliança? Você disse à sua esposa que você ia ser fiel? Você disse ao seu esposo que você ia ser fiel? Você disse a ele que você ia honrar? Amém? Amar, respeitar. Você falou isso para ele ou para ela? Com certeza você falou. Se não falou, no final você vai falar aqui. Amém? Porém, existem os termos. O que são os termos, pastor? Nenhuma aliança. Em uma aliança existem as promessas e existem também os termos. Os termos são: você prometeu amá-la, respeitá-la, honrá-la, ser fiel, amá-la. E quais são os termos? Na saúde, na tristeza, na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza. Amém? Esses são os termos. E o que nós mais temos visto é, quando começam os problemas, um ou outro, às vezes, pula do barco. Você está aqui? Sabe, eu vi uma reportagem esses dias sobre um cantor famoso que adoeceu e está enfermo, está acamado. E a esposa dele disse assim: não, eu já cuidei dele muito tempo, agora é hora de eu viver a minha vida. Aí foi arrumar um outro marido, outro cônjuge. Nós servimos a um Deus que não trata as coisas de forma natural. Nós servimos a um Deus que trata as coisas de forma sobrenatural. Amém? Sabe, você precisa honrar a sua esposa. Quando fez as perguntas aqui, eu digo: eu estou doido para fazer uma, mas não fiz não. Como é que a sua esposa acorda? De mau humor ou de bom humor? Eu não estou entendendo não essa pergunta. Eu mesmo estou fazendo de conta que eu não estou entendendo. Minha gente, casamento não é assim, minha gente. Todo mundo é diferente. Né? Ele acorda sorrindo. Ele acorda todos os dias da vida. Ele acorda animado e sorridente e conversando. E os filhos dele são do mesmo jeito. Nossos filhos são desse jeitinho. Ronan Filho, parece que ele passa a noite recarregando realmente a bateria. É do jeito do pai. Quando acorda, já começa... E eu gosto de acordar e não conversar com ninguém. Eu gosto de ficar quieta e demorar um tempinho para depois. Mas nós somos diferentes, né? E nós temos que aprender a conviver com essas diferenças. Como diz Cláudio Duarte, tem gente que parece que acorda arrependido porque não morreu de noite. Mas esse não é meu caso, gente. Esse não é meu caso. Então, eu só gosto de silêncio. Então você precisa honrar a sua esposa quando ela acorda de cara feia. Bom dia, meu amor, vem aqui, dá um cheiro. Né? E homem de manhã, a gente sabe que tem algo diferente. Sai daqui, olha. Minha gente. Então você precisa honrar a sua esposa quando ela acorda arrupiada. Com aquele hálito. Ah, isso é assim? Não, eu acho que não é não. Então nós precisamos honrar, né? Sabendo que daqui a pouco ela vai arrumar o cabelo, ela vai tomar um banho. Não é verdade? Então nós precisamos honrar e ser fiel à aliança que nós fizemos com a nossa esposa. Nós precisamos honrar, independente da situação. Sabe, eu não sei você, mas pouco tempo que eu tinha casado, eu me submeti a uma cirurgia. E aí, durante essa cirurgia, qual o normal?
eu quero minha mãe aqui perto, alguém que você sente segurança, né? E eu não, eu digo, eu quero minha esposa. Cadê minha esposa? Não, mas sua tia está aqui, ela vai cuidar de você. Eu digo, eu não quero, eu não me sinto seguro perto dela, eu me sinto seguro perto de minha esposa. E olha o tamanho dela, minha gente. Né? E, assim, eu me sinto seguro perto dela. Sabe, quando eu viajo sozinho, meu irmão, eu fui para São Paulo uma vez sozinho, era para ficar 5 dias, no segundo dia eu estava no aeroporto, o voo era 5 horas, 10 da manhã eu estava lá esperando. Eu digo, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou para casa. Eu gosto de estar perto da minha casa, eu gosto de estar perto da minha esposa. Eu não sei como é você quando termina o seu dia de trabalho, porque eu conheço muitos homens que terminam o dia de trabalho, vão para um bar, vão para outro lugar para não chegar em casa. Porque quando chegar em casa, você entendeu, né? Na sua casa não acontece, né? Mas assim, nós precisamos entender que nós precisamos fazer do nosso lar um lugar onde o nosso esposo, a nossa esposa se sinta bem. Termine o dia, ele esteja louco para chegar em casa, para ver a sua esposa, para ver os seus filhos. Amém, gente? Então nós precisamos fundamentar o alicerce, a aliança que nós fizemos com a nossa esposa, né? Nossa esposa Amém. Não, nós queremos diferente. Isso. Amém? Em Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A importância de ser uma só carne, do deixar, né? A palavra ela dá os passos direitinho. Primeiro nós deixamos pai e mãe, para depois nos tornar uma só carne. E no mundo nós fazemos tudo diferente, né? Verdade? Lá fora é diferente. Então nós não podemos querer andar como o mundo anda. O nosso padrão é outro. Então, primeiro nós deixamos pai e mãe para depois se unir. Nós não podemos nos unir primeiro, fazendo o que não devemos, né? Estamos entre casais, não devemos quando somos solteiros. O que é que os jovens hoje têm feito? Primeiro se une e continua dentro da casa dos pais. Aí começa tudo errado. Tudo que começa errado, para dar certo depois, tem um processo. Só se a palavra entrar, né? Então, uma só carne. O resultado de duas pessoas se dando ativamente um ao outro, preferindo um ao outro totalmente. É a inteireza de uma só carne que Deus havia planejado. Nós temos nos dado inteiramente, né? Nós temos escolhido todos os dias essa outra pessoa e nós temos honrado essa escolha, porque nós temos que entender que nós estamos com o nosso cônjuge e não é obrigado, né? Foi nós que fizemos a escolha. E quando nós fazemos essa escolha, o Senhor pega junto conosco. Então, nós temos que fazer a nossa escolha e a cada dia ser grata ao Senhor pela pessoa que está do nosso lado, né? Temos essa inteireza de dizer, foi eu que escolhi. Eu amo e eu vou perseverar amando. Amém? Então, gente, sobre uma só carne. Sabe, certa vez eu estava com muitos problemas e a minha esposa tinha todos os motivos e razões para separar de mim. Mas ela fez tudo o que estava ao alcance dela para que o nosso casamento continuasse fortalecido, continuasse forte. Sabe, ela orou ao Senhor da seguinte forma: Pai, eu não aguento mais, eu não consigo mais, mas eu não quero separar do meu marido. Pai, me dá uma porta de escape. Sabe o que é uma porta de escape? É como quando você não tem mais o que fazer. E aí ela orou pedindo ao Senhor uma porta de escape. Para quê? Para que ela não perdesse o casamento dela. Para que nós não perdêssemos o nosso casamento. E o Senhor abriu essa porta, deu essa porta de escape. E o Senhor transformou não só o nosso casamento, mas a minha vida. Você está aqui? Sabe, a aliança é entender que nós não passamos só momentos bons e maravilhosos. Sabe aquela foto na praia, no Instagram, abraçado, beijando? Sabe, aquilo é maravilhoso, aquilo é muito bom. Mas aquilo é uma pequena parte da sua vida. Nós não vivemos de Instagram, nem de status. Nós vivemos uma vida diária. Um casamento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você está aqui? Sabe, a minha forma de pensar é que um sucesso de um casamento, ele é construído dia após dia, dia após dia, dia após dia. Quando eu me apaixonei por essa mulher, e convidei ela para casar, né, para mim aquilo era a melhor sensação do mundo.
Só que hoje, eu entendo que eu amo mais ela do que eu amava naquela época. Por quê? Porque a cada dia nós damos um passo para melhorar o nosso relacionamento, para melhorar a nossa casa, para criar bem os nossos filhos. Sabe, eu olho para ela e disse assim, eu não quero criar um filho sozinho. Ontem mesmo a gente estava falando, né? Ela disse, se cuida, tu não morre não. Eu não quero criar meus filhos sozinho não. Sabe, se ele morrer, eu mato ele. É? Nós não queremos criar os nossos filhos sozinhos. Eu quero que a minha filha, a minha Sofia, olhe para mim e diga assim, eu quero um marido igual ao meu pai. E eu quero que Rona filho, olhe também e diga assim, eu quero uma esposa igual a minha mãe. Sabe, eu trabalho todos os dias, eu vivo todos os dias para deixar um legado para os nossos filhos. Sabe, nós temos muitos problemas, nós erramos, nós falhamos, nós brigamos. Amém? Comunhão intensa, meu filho. Nós não brigamos, não. É comunhão intensa. A gente senta para... É só um nome bonito, minha gente, para nós dizer que nós somos que nem todo mundo. A gente tem nossas comunhão intensa. A gente briga, a gente tem a comunhão intensa. Sabe, mas nós entendemos... Certa vez um pastor me fez uma pergunta. A gente se aconselhando como um casal, e ele disse assim, mas essa briga que vocês estão agora, esse problema que vocês estão, vocês vão se separar por causa desse problema? Não, não vamos nos separar de jeito nenhum, pastor. O que é isso? Que pergunta é essa? Só, gente, e para que essa briga? Para que essa briga? E aí nós olhamos com a cara lisa um do outro. Para que essa briga? Nós vamos nos separar? Não. Casamento, a Bíblia diz que o Senhor abomina o divórcio. E nós precisamos entender que casamento é algo sério. Sabe, normalmente nós temos ministrações de casais, né? Sempre tem algo engraçado, sempre tem algo divertido, sempre tem algo dinâmico. Isso é muito bom. Mas nós precisamos entender que casamento é sério. Casamento não é só sorrisos, sorrisos e sorrisos. Estou olhando para a cara de Carlinha ali, sorrindo. Não são só sorrisos. Existem problemas. E existem problemas graves, problemas sérios. Mas nós precisamos entender que o nosso casamento foi feito para durar. Para durar. Em Efésios 5, 22 e 23, fala assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. O que o Senhor está falando aqui são sobre papéis, né? No casamento existem papéis. Deus nos deu o padrão para o casamento baseado no relacionamento de Cristo como noiva e a igreja, não, de Cristo como noiva e a igreja como noiva. Os papéis do marido e da esposa podem ser entendidos ao observar aquilo que o Senhor faz pela sua noiva. O que é que o Senhor faz? Ele dá a sua própria vida. Nós temos feito isso? Nós temos exercido os nossos papéis da forma correta? Porque nós sabemos que os papéis do esposo e da esposa são diferentes. Não é verdade? Nós sabemos que nós, como mulheres, como auxiliadoras, como submissas, nós não temos as habilidades que os nossos esposos têm. E nós sabemos também que as habilidades deles, como homens, como realmente o provedor, como guerreiros, eles têm outras habilidades diferentes da nossa. Mas nas nossas casas, nós temos enxergado qual é o papel do esposo e qual é o papel da esposa, e nós temos praticado os papéis corretos. Porque muitas vezes nós ouvimos em aconselhamentos esposas se queixarem de seus esposos, dizendo que os maridos não cumprem o papel deles, não fazem aquilo que é para eles fazerem. Só que na conversa, quando a gente convive ou quando a gente conversa durante um tempo, a gente percebe que alguns homens não cumprem o seu papel, não só porque eles não querem, mas porque as esposas não deixam. Nós mulheres temos sido treinadas muitas vezes lá fora para sermos muito independentes, para sermos muito mulheres guerreiras, e nós somos mulheres fortes, e nós somos treinadas lá fora para isso, e tá bom. Se dentro de casa, quando nós chegarmos, nós entendermos que
Aquilo que nós somos lá fora, dentro de casa, existe um cabeça, existe uma submissão. Nós não somos maiores do que os nossos esposos. Nós somos auxiliadores e nós não mandamos no nosso marido. No ministério, existe o papel do homem, existe o papel da mulher. Meu esposo é pastor e eu não sou pastora. Eu sou auxiliadora do ministério dele. Então, eu não tomo a frente daquilo que ele faz. Na nossa casa, ele é o cabeça, ele é o provedor. Eu não estou dizendo que as esposas não têm que trabalhar, não têm que fazer aquilo que nós somos capazes de fazer também. Mas, muitas vezes, nós mulheres temos feito o nosso papel, mas temos tomado o papel deles também. Por termos sido treinadas para ser muito ativas, para fazer muita coisa, não é verdade? Então, muitas vezes, os papéis estão invertidos, não só porque o homem não faz aquilo que deveria fazer, mas porque as mulheres têm puxado uma sobrecarga da qual elas não foram chamadas para fazer. Amém, gente? Oh, meu Deus. Mulher, olhe para o seu marido aí e diga assim: não seja um homem banana. Amém? Sabe, eu não sei você, mulher, qual a sua forma de agir. Mas existem estatísticas que mulheres não gostam de homens fracos. Mulheres, elas gostam de ter homens ao seu lado que elas se sintam seguras. A mulher, ela precisa ter segurança. Ela precisa olhar para você e se sentir segura. Mas quando a mulher é tão dominante que apaga aquilo que o homem é, meu irmão, os papéis ficam invertidos. Quando os papéis ficam invertidos, o projeto sai da forma que o Senhor queria que fosse. No projeto, o homem é isso, é aquilo. A mulher é isso, é aquilo. O homem é o provedor, a mulher é a ajudadora. O homem é quem luta, o homem é o guerreiro da casa. Homem, você precisa ser um guerreiro, não só para lutar, para prover, mas você é o cabeça espiritual da sua esposa. Se você é um homem que é puxado pela sua esposa espiritualmente, isso está errado. Sabe, não, você não precisa esperar a sua esposa começar a orar para você ir orar. Você não precisa esperar a sua esposa chamar os seus filhos para orar, para ensinar a palavra e estar ali puxando, não. Você deve ser o cabeça da sua casa em todas as áreas, também na área espiritual. Homem, você precisa ser homem. Sabe, está rolando, circulando um vídeo na internet, eu não sei se você já viu. Um casal vinha na rua, de braços dados, de repente chega dois caras de moto para assaltar. E aí, o cara deixa a mulher e corre. Esse aí, se ele chegou em casa... Meu irmão, um cabo desse é um filho de uma égua. Você me perdoe aí. Sabe, você precisa ser homem. Você precisa defender a sua casa. Você precisa defender a sua esposa. Você precisa defender os seus filhos. Sabe, houve algum problema, houve alguma coisa, por mais que a sua esposa esteja errada, tome o partido ao lado dela. Sabe, em casa você pode chegar e dizer assim: olha, você estava errada, você foi errado, não é assim que funciona. Mas perante as pessoas, você precisa dizer: ela é a minha esposa, eu defendo ela independente de qualquer coisa. Você está aqui, a mulher, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir cuidada. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando voz ao feminismo e agradecendo por as ativistas feministas estarem incentivando as nossas mulheres a tomar a frente. Eita, graças a Deus, olha, ela que está tomando a frente já é o menos um problema para mim, menos uma responsabilidade para mim. E mais distante você vai ficando da sua casa, da sua esposa, da sua família. Você está aqui? Nós precisamos entender, homens, aquilo que o Senhor nos chamou como maridos e como homens de casa, homens do lar. Você é o provedor da sua casa, meu irmão. A sua esposa, ela pode ganhar que você muito. Você pode ganhar 1.000 e a sua esposa ganhar 10.000. Mas a responsabilidade está sobre a sua vida. Ser o provedor da sua casa, de ensinar os seus filhos, de cuidar dos seus filhos.
A sua esposa não precisa estar, fala com teu filho, é o jeito, não, fala com teu filho, ensina teu filho, não, vê com tua mãe, você é o homem, você é o cabeça, você é o responsável pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. E mulher, entenda que o seu marido está ali para cuidar de você. Como Fernanda falou, sobre a gente entender os papéis como Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Você já ouviu algum louvor? Você já falou? Você já cantou? Eu sou a noiva de Cristo. E você sabia que o noivo deu a vida por a noiva? Então a Bíblia diz que nós, homens, nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida pela nossa esposa, a dar a nossa vida pela nossa família, a dar a nossa vida pela nossa casa. Sabe, eu creio que eu posso falar, que eu tenho liberdade para isso. Jordana e Ivanito estiveram lá em casa certo dia, e às vezes a gente não fala muito, mas a gente presta muita atenção. E eu vendo o cuidado de Jordane com o Ivanito, aquilo falou muito comigo. Jordane e Ivanito falou sobre o cuidado do homem, de cuidar da sua esposa, de trazer para perto, de suprir as suas necessidades, independente de. O que você tem feito na sua casa? Vamos pincelar só um minutinho, porque o tempo já está corrido, mas eu queria falar sobre perdão. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A definição de perdão é conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de qualquer reivindicação. O perdão é uma decisão e não um sentimento. Decida perdoar e os sentimentos seguirão essa decisão. Por que eu não queria deixar de falar sobre o perdão? Tem muitas outras coisas que são muito importantes no casamento. Mas você sabia que não existe um casamento sem perdão? Você sabia que se em todas as adversidades que você passar no seu casamento, você não decidir perdoar, seu casamento vai chegar uma hora que vai fracassar? E você sabia que o perdão não é um sentimento? Porque você está com raiva do que o outro fez, você diz, eu não perdoo, porque eu não estou sentindo. Eu não sinto que eu devia perdoar. Você não tem que sentir. Você tem que entender que quando você decidir, os seus sentimentos vão acompanhar. Porque um casamento onde não há perdão, não há restituição, não há restauração, não há transformação, não há convivência de paz. E a nossa casa, ela tem que ser um oásis no meio do deserto. Ela tem que ser um farol para que possa clarear, para que aqueles que estão em dificuldade possam enxergar que existem casamentos faróis, que existem pessoas que estão ali e que podem ajudar a elas. Mas se você não exercer o perdão, você não vai conseguir passar para as outras fases da sua vida, da sua família, do seu casamento. No casamento você tem que exercer perdão diário, tanto com seu esposo como com seus filhos. E muitas vezes nós conseguimos perdoar o nosso esposo e nós conseguimos perdoar o nosso filho, mas nós não conseguimos nos perdoar. Mas a palavra diz que aquele que não perdoa não será perdoado. Porque nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos dar o perdão ao outro, e outras vezes nós nos achamos maiores do que Deus. Porque se Deus já disse que nos perdoou, por que nós mesmos ficamos ali, naquele lugar de desobediência? Quando nós não perdoamos, nós estamos em desobediência. Quando nós não perdoamos, não conseguimos fluir para aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E você pode estar olhando para mim e dizer que ela está falando isso porque o marido pastor é bênção. E eu estava conversando sobre isso com algumas amigas, né, esposas de pastores, dizendo que muitas vezes as jovens estão na igreja iludidas,
olhando para homens que hoje estão no ministério, que hoje são pastores, que são homens de Deus, e elas idealizam que só vão casar com a pessoa que já for daquele jeito. Mas existe um processo para as pessoas serem o que elas são hoje. E esses processos, existem o perdão, existe a convivência diária, existe você deixar, muitas vezes, o seu eu, a sua opinião de dizer, eu estou certa, e dizer, não, ao invés de estar certa, eu quero a paz no meu lar. E muitas vezes eu tive que fazer isso, né? Como o Ronan falou, teve um tempo que ele não era assim, né? Não foi sempre que ele foi esse homem de Deus, essa bênção. Mas se eu não tivesse perseverado lá atrás, hoje nós não tínhamos a vida que nós temos hoje, né? Hoje, como nós falamos, nós não somos perfeitos, mas nós temos melhorado a cada dia. Hoje nós temos um casamento de paz. Hoje nós temos 2 filhos que são milagres do Senhor. E quando tudo isso aconteceu lá atrás, que nós tivemos muitos problemas de que meu esposo não era cristão na época, estava afastado dos caminhos do Senhor e fez muitas coisas erradas, e eu tive todos os motivos para abrir mão da vida dele, mas eu perseverei no Senhor, porque eu conhecia uma palavra que dizia que Deus transformava toda e qualquer situação. Então, irmã, você não pode crer só para a cura, você não pode crer só para o financeiro, você não pode crer só para algumas coisas e achar que a palavra não tem poder para outras na nossa vida. Porque a palavra, ela é verdadeira e ela é completa. Em qualquer área que nós precisarmos, o Senhor pode agir na nossa vida. E na nossa vida, hoje nós falamos sobre casamento com muita alegria, porque nós tivemos o nosso casamento restaurado. Nós tivemos a nossa vida restaurada como casal, para que hoje nós pudéssemos viver um lar de paz, um lar farol, e hoje termos nossos filhos, porque na época nem filhos nós tínhamos. E a importância de nós darmos ouvido àquilo que o Senhor nos fala, porque nos momentos difíceis nós nos agarramos às promessas do Senhor. E quando nós passamos nesse tempo por momentos muito difíceis, eu dizia ao Senhor uma coisa: o Senhor me falou que nós vamos ter filhos, e eu não tenho filhos ainda. Nós ficamos 11 anos casados sem ter filhos, né? E na época em que nós passamos por essas lutas lá atrás, no começo do nosso casamento, eu disse ao Senhor, não vou abrir mão, porque existe uma promessa na nossa vida de nós termos filhos, e nós não temos eles ainda. Então o Senhor já havia lá na frente. O Senhor sabia que nós somos capazes de passar por todas as lutas que nós temos enfrentado diariamente. Porque as promessas que Ele nos deu é sempre de paz, é sempre de amor, é sempre de mais. Porque a palavra nos garante que o melhor dele ainda está por vir. E quando diz isso, não está dizendo que nós vamos ter o melhor só no financeiro, só no trabalho, só ministerial. É o melhor em todas as áreas. Então agarre essa palavra para o seu casamento. O melhor de Deus ainda está por vir. As melhores coisas ainda estão para acontecer. O casamento, com o passar do tempo, ele não tem que piorar, não, ele tem que melhorar, porque nós vamos aprendendo cada dia mais aquilo que o Senhor tem para nós, e nós vamos agarrando cada palavra, cada ensinamento e vivendo, né? Porque nós não podemos apenas ouvir, mas nós somos daqueles que ouvimos e obedecemos. Amém? Nós precisamos sair do automático no nosso casamento. Você pode ficar de pé, para você ficar com a sensação que está acabando. Nós precisamos sair do automático do nosso casamento. Nós precisamos parar de tratar o nosso cônjuge como algo normal, quando não é algo normal, é algo especial. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para viver no automático na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos experimentar do sobrenatural na nossa casa todos os dias. Sabe, nós temos muito material para falar ainda, mas nós servimos a um Deus que nos surpreende, e Ele sabe aquilo que a igreja dele, que os filhos deles precisam ouvir. Sabe, nós cremos na unção sobrenatural do Senhor, com um propósito específico para tratar famílias, tratar casamentos, tratar pessoas aqui essa noite nesse lugar. Você precisa entender, esposa e esposo, e quando você libera o perdão, você está fazendo a vontade do Senhor, você está obedecendo a palavra do Senhor. E você precisa entender que na obediência não existe perca e não existe falha. Mas pastor, o senhor não sabe o que ele fez, o senhor não sabe o que ela fez. Como eu vou voltar a confiar nessa pessoa? Você não precisa voltar a confiar nela automaticamente. Você precisa colocar os seus olhos e confiar no Senhor que instituiu o casamento. Pai, eu libero perdão sobre a minha esposa.
Mas eu ainda não confio nela, o que fazer? Coloque a sua confiança no Senhor. Você está aqui? Confiança é algo quando é perdida, ela não é conquistada da noite para o dia, há um processo. E até esse processo ser estabelecido, você precisa aprender a confiar no Senhor. Você precisa olhar para a sua esposa, homem, todo dia, e entender, e olhar para ela como a parte mais frágil, como a palavra diz. Sabe, não é diminuindo, mulheres. Você não está sendo diminuída quando a palavra diz isso. Você está sendo honrada. Você está sendo cuidada. Você está sendo valorizada. Existe algo muito peculiar nesse curso que a gente dá, que a gente ministrava, chamado Casados para Sempre, que ele fala sobre a oração juntos. Orar juntos. Há quanto tempo você sentou na sua cama com a sua esposa, deu as mãos a ela e disse assim: vamos orar juntos? Tem quanto tempo que isso aconteceu? Sabe, nós aprendemos que a oração do casal orando juntos, em uma construção, é como se fosse o cimento que une os blocos. Não há nada de mais íntimo numa relação a três: você, sua esposa e o Senhor. E vocês orarem juntos. É onde você vai conhecer a intimidade da sua esposa, do seu esposo com o Senhor. Você precisa entender que a Bíblia diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. E você e a sua esposa são um time que o Senhor preparou para ser vencedor e não fracassado. Você precisa entender que problemas virão. Pastor, mas eu entreguei a minha vida a Jesus, vai acabar os problemas? Vai, quando você for para a glória. Até lá não. Você precisa aprender a lidar com os problemas. Você precisa aprender a lidar com as situações do dia a dia, entendendo que o divórcio nunca é a solução. O divórcio nunca é a solução. Você está aqui? Aleluia. Sabe, a gente já passou do horário, mas eu queria orar por você. Eu queria orar por você que diz assim: pastor, por você casal, pastor, eu preciso de uma reconstrução no meu casamento. Existem pontos que precisam ser reconstruídos. Existem pontos que precisam ser reformados. Existem estruturas que estão quebradas na base. Cair. E o casamento está prestes a cair. Eu queria orar por você que quer dar um passo em direção à restauração e transformação do seu casamento. Eu queria orar por você que ainda não fez a decisão pelo Senhor e disse assim: eu quero mudar a minha vida hoje, começando entregando a minha vida ao Senhor. Aleluia. Sabe, você não precisa ser envergonhado ou se envergonhar por algo que você está andando em direção a uma reconstrução e a uma melhora na sua vida, no seu casamento, na sua família. Se envergonhar quando você está fazendo algo que não está em conformidade com aquilo que o Senhor preparou para você, com aquilo que o Senhor preparou para a sua casa, para a sua família. Você precisa entender que casamento não é brincadeira. Casamento não é algo que eu começo hoje e se der certo bem, se não eu arrumo outra. Não. Casamento no Senhor não funciona dessa forma. Casamento no Senhor foi feito para durar. Casamento no Senhor foi feito para dar certo. Casamento no Senhor foi feito para ser exemplo para outras famílias. Eu queria orar por você. Tem alguém aqui que quer essa oração? Levanta a sua mão onde você está. Não precisa você vir aqui à frente. Pastor, eu preciso dessa oração para restaurar o meu casamento. Eu preciso dessa oração porque existem muitos problemas que conseguimos resolver naturalmente ou com uma conversa, mas a unção disponível pode quebrar qualquer jugo. Aleluia. Aleluia. Roma mamassore recandarabala sororo condoro bricandarabala.
Sabe, eu sei que existem casais aqui essa noite. E eu estou bem tranquilo com relação a isso. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei o Deus que me deu a direção. Você pode ficar bem tranquilo. Eu aprendi isso com o meu pastor. Porque eu estou bem em paz. Porque eu sei aquilo que o Senhor me direcionou para fazer. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, pela vida de cada um dos casais que aqui estão, Senhor. Nós intercedemos pela vida deles, Pai, porque nós sabemos que na unção coletiva, Pai, coisas extraordinárias acontecem. Nós oramos, Pai, por aqueles que chegaram aqui, Senhor, pedindo um socorro de Ti, Pai. Pedindo, Senhor, uma restauração, uma reconstrução. Pai, Tu é o Deus que transforma toda e qualquer situação. Abre os olhos do entendimento, Pai, para que eles possam entender que a Tua palavra é poderosa, Pai, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eles pedem ou pensam, Pai. Nós oramos, Pai, para que haja um crescimento extraordinário na vida desses casais, dessas famílias que estão aqui, Pai, para que eles possam andar, Senhor, como casais farol, Pai, para que a casa deles, Pai, possam ser a central elétrica, que possa brilhar, Senhor, para que outros casais, Senhor, possam se achegar e que eles possam ser socorro de Deus para a vida de outros, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, uma unção, Senhor, de paz, Pai. Eu declaro, Senhor, bênção sem medida sendo acrescentada nessas famílias. Eu declaro, Pai, que tudo aquilo que era impedimento, Pai, caindo por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a vida financeira desses casais sendo ajustadas, Pai. Aqueles que necessitam de bênçãos financeiras, Pai, de destravamento, Pai, de portas de emprego sendo abertas, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pelo perdão, Senhor, sendo tomado posse nessa noite, Pai. E que eles possam andar em perdão, em amor, em paz. Em nome de Jesus, Pai. A paz que excede todo o entendimento, Pai, sendo derramada sobre a vida desses casais. E essas famílias sendo alicerçadas para essa grande obra, Pai, que tem se iniciado na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para o seu esposo, para a sua esposa. Olhe para ela. Diga assim: o nosso casamento foi feito para durar. Amém.